A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Convido os irmãos sem demora a acompanhar comigo o Evangelho de João no capítulo 11. Amém? Vamos estar lendo do versículo 10 em diante. Amém? Vai dizer assim: Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aqui ele está falando, meus irmãos, da noite. Vai falar que nela não há luz, nele não há luz. Em quem que não há luz, meus irmãos? No príncipe do mundo. É o que Jesus está falando. Que nele não há luz. Está falando da ausência da luz. Está falando também que quando ele não estiver mais na terra, a terra não estaria mais tendo a luz que ilumina o mundo. O que ia ficar, os remanescentes seriam eles teriam que fazer o papel da luz do mundo, através do Evangelho, os seus apóstolos. E aqui ele está falando sobre, meus irmãos, o príncipe do mundo, que nele não há luz. Aqui é bem claro no versículo, nele não há luz. E aqui ele continua falando, por que não há luz? Porque as obras do povo que está a mercê, a refém do principado da potestade do ar, meus irmãos, as obras deles são obras das trevas, estão sob a influência dele, estão sob a influência das trevas, por isso que Jesus falou, nele não há luz. E aqui ele está falando, meus irmãos, com uma convicção, sabendo do que ele está falando, com propriedade, porque as obras, meus irmãos, do mundo são as obras das trevas. As obras do mundo, meus irmãos, são egoísmo, vaidade, soberba, meus irmãos, vaidade, tudo. Essas são as obras da carne. São lascívia, feitiçaria, coisa mais e coisa mais, porque é muita coisa, meus irmãos. E aqui ele está falando que nele não há luz, porque as obras dele são essas, meus irmãos. As obras dele são essas, são derramamento de sangue. As obras dele são essa. Derramamento de sangue, querer matar. Isso são as obras dele. Por isso que Jesus está falando que nele não há luz. E aqui, meus irmãos, ele está falando sobre o que estava influenciando os religiosos a terem esse tipo de atitude de querer apedrejá-lo. Nele não há luz. Jesus foi bem claro, nele não há luz, nele não há nenhum indício de luz, meus irmãos. Nele não há nenhum tipo de luz. Nele só há trevas, só há desespero. Nele só há caos. O que Jesus está falando, que no príncipe desse mundo só tem esse tipo de coisa. Sobre o principado da potestade do ar só tem esse tipo de coisa. É o que Jesus está falando. Jesus, muitas das vezes, ele se refere como a luz do mundo, e ele de fato é, meus irmãos. Porque o Evangelho vem para nos convidar a fazer as obras da luz, andar de acordo com a luz, de acordo com o Evangelho que ele tem nos ensinado. Isso é um Evangelho salvífico, meus irmãos, um Evangelho puro, que ele vem nos ensinando a praticá-lo para que nós venhamos a desfazer as obras do mundo, para que nós não venhamos andar conforme o ciclo desse mundo, que é um ciclo que só se deteriora, meus irmãos, é um ciclo que não tem alegria, que não tem nenhum tipo de esperança, um ciclo que é feito para destruir para destruição no final, meus irmãos. O Evangelho não, o Evangelho nos chama para a salvação. Assim eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe cada um de vocês.
vamos estar continuando. Amém. Deus abençoe cada um de vocês e guarda a palavra no teu coração e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.